já passei por grandes provações, bastante chorei minhas desilusões. Meus dias passavam num vale de dores, onde as aves não cantavam, nem haviam flores. O vento soprava, lá fora chovia, minha alma chorava em cruel agonia. A noite escura desceu sobre mim, uma noite de amarguras que eu pensei não ter fim. Águas passadas não movem moinhos, em minhas pisadas não há mais espinhos. Eu fui renovado em minha alma a paz. Jesus vem comigo e o triste perigo ficou para trás. Às vezes preciso pensar um pouquinho que as rosas tão belas produzem espinhos, porém dão aromas que enfeitam também. Assim mesmo são as provas que me sobrevêm. As lágrimas tantas que um dia chorei se fizeram em pedras e eu as colecionei em pedras preciosas de raro valor, que enfeitam hoje em dia meu caminho de amor. Águas passadas não movem moinhos, em minhas pisadas não há mais espinhos. Eu fui renovado em minha alma a paz. Jesus vem comigo e o triste perigo ficou para trás. Jesus vem comigo e o triste perigo ficou para trás. A paz do Senhor Jesus. Está começando o seu programa Deus Fala ao Coração. Programa especial nesta semana tão abençoada por Deus da nossa Escola Bíblica de Obreiro, né? A nossa Escola Bíblica que está sendo uma bênção, e eu quero aproveitar e mandar a saudação ao nosso querido pastor presidente, pastor Ailton José Alves, pastor da Igreja Assembleia de Deus no estado de Pernambuco. Um abraço ao nosso pastor, a todos os pastores que compõem a mesa diretora e de toda a convenção também da nossa igreja. A você que está nesse dia desfrutando aí, né, da palavra de Deus que foi ministrada, ensinada durante todo esse dia, do culto agora à noite, em todas as plenárias, né, desde a abertura, que Deus tem feito coisas grandiosas. Deus tem falado ao coração através da palavra, do ensino. Louvamos a Deus por esses dias tão especiais. E eu quero aproveitar esse momento e convidá-lo a permanecer conosco durante toda essa programação, um programa especial alusivo aí à nossa 69ª Escola Bíblica de Obreiros. Aleluia! Glória a Deus! A você, presbítero, diácono, auxiliar de trabalho, evangelistas, pastores, todos recebam aí a saudação em nome do nosso pastor presidente. Somos obreiros do Senhor. Solta aí, irmão Paulo. Vamos adorar Jesus. Olha aí. Oh, glória. Proclamar a salvação. Temos um chamado nobre. Proclamar a mensagem de Cristo.
a esta geração anunciar a mensagem do Evangelho. O Senhor nos chamou, Ele nos escolheu e louvamos a Deus por esta escolha. Então fique conosco, Deus vai falar muito mais ao seu coração nesta noite abençoada. Estamos ao vivo aqui no Grande Recife, no canal 14, nas nossas repetidoras de TV também espalhadas em todo o estado de Pernambuco. Estamos ao vivo também pela Rede Brasil Rádio, as 21 rádios. Saudamos aí os nossos irmãos rádio ouvintes, aqui o servo de Deus que vos fala, evangelista Jaziel Marques. Estaremos juntos nessa programação abençoada. Aos irmãos internautas também que nos acompanham pelo YouTube, que Deus abençoe grandemente a sua vida. E queremos já nesse momento convidar você a pegar a sua Bíblia, o livro sagrado, a Palavra de Deus, e vamos juntos ler um texto que está na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo de número 14. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo de número 2, versículo 14 ao 21, que diz assim a palavra de Deus: traze estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras que para nada aproveitam e são para a perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, mas evita os falatórios profanos, porque produzem maior impiedade. E a palavra desses roerá como granguena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Queridos, vamos orar. Vamos agradecer a Deus pela sua palavra. Vamos apresentar você, sua família que está nos acompanhando neste momento e com certeza está aí precisando da nossa intercessão. Ore comigo, participe agora deste momento de oração. Senhor Deus, querido Pai, louvamos o Teu nome, te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui na Tua presença. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado por todas as bênçãos, Senhor, que tem nos acompanhado. Te louvamos, ó Deus, nesse dia pela nossa escola bíblica de obreiros, pela vida do nosso pastor presidente, dos servos de Deus que estão envolvidos nesse grande trabalho, na organização deste grande evento. E te pedimos agora, Senhor, também pelas famílias que estão nos assistindo, aqueles que nos escutam pela rádio, os internautas. Ó Deus, esta família que está atravessando um momento difícil, quem sabe problemas de enfermidade, problemas da família. Eu te peço, estende as tuas mãos, Senhor, para curar, para dar saúde, para renovar, para trazer, Senhor, para esta família alegria, paz. Ó Deus, as famílias enlutadas, te pedimos a consolação do Teu Espírito. Pai querido, eu te peço ainda, fala conosco neste momento, através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida. Querido, não mude de canal. Deus quer falar com você nesta noite. É noite de bênçãos e Deus vai falar ao seu coração. Amém? A todos os trabalhadores do Evangelho, um grande abraço aí. Estamos lutando, trabalhando, mas em breve ceifaremos. Vai chegar o dia. Glória a Deus. Deus abençoe a você que veio do interior, está aí participando nesses dias da nossa escola bíblica, a você que está assistindo os cultos à noite também, pela transmissão aqui da Rede Brasil. Muito obrigado, Deus abençoe grandemente a sua vida. Queridos, nesta alegria, vamos meditar na palavra. A palavra de Deus é essencial, ela é necessária. Glória a Deus, e é Deus que fala através da sua palavra. Então, nesse momento, estaremos já
ouvindo o que Deus tem a falar ao coração de cada um de nós. E hoje, nesse programa especial da nossa querida Escola Bíblica de Obreiro, nosso pastor presidente tem escalado para este momento, está aqui conosco, ministrando a palavra de Deus, o servo de Deus, pastor Moisés Bezerra, missionário desta igreja e que nos dá a honra, a alegria de estar aqui conosco para trazer até você uma mensagem do céu. Pastor Moisés, a paz do Senhor Jesus, pastor. A paz do Senhor, pastor Josiel, é uma alegria muito grande estar aqui mais uma vez, não é? Sim. Há um ano atrás estávamos aqui. Glória também. Amém. O Deus fala o coração. É especial porque estamos vivendo esse clima. Sim. De EBO, que é uma expectativa, né, para todo o estado de Pernambuco. Sim. Todos os obreiros têm essa expectativa. Eu queria aproveitar para saudar todos que estão nos ouvindo, nos assistindo. Talvez você é um obreiro que veio, só pode estar hoje na EBO, está voltando, está nos ouvindo no rádio do seu carro. Nós queremos cumprimentar a você que está também na sua casa, que acabou de assistir a transmissão. Eu tenho certeza que o Deus fala ao coração vai ser uma realidade para a sua vida. Deus vai falar ao teu coração nesta noite. Amém, pastor. É uma bênção poder servir a Deus e um privilégio participar, né, da Escola Bíblica de Obreiro, né? Principalmente quem vem do interior, como o senhor fez menção aí, né, vem com aquela expectativa, aquele desejo, e é tão bom, porque eu já vivenciei isto, né, saindo lá de Santa Cruz do Capibari para participar das escolas, né, das plenárias, e voltava, como diz, né, pastor Gabi, a gente volta renovado, né? De bateria trocada, né? Troca a bateria, né, como diz o nosso pastor. Essa expressão. É verdade. E evangelista Jaziel, eu tive essa experiência que o senhor conta, né, de estar vindo do campo missionário, mas está vindo do interior. Sim. Mas isso foi intensificado com a obra missionária, né? Porque sim, nós passávamos um ano todo longe da igreja mãe, dos irmãos. Sim. E a vinda do campo missionário para a escola bíblica era um momento de alegria. Quero aproveitar para saudar também os missionários que estão vindo da África e dos outros países, da Argentina, que nós temos missão nesses países. Muito bem, então pastor, fique à vontade para ministrar aquilo que Deus já colocou ao seu coração. Amém. Meus amados irmãos, nós queremos aproveitar e pedir a você para abrir a sua Bíblia no livro dos Salmos, Salmos de número 34, e nós vamos meditar do versículo 4 ao versículo de número 8, quando a palavra de Deus diz assim: busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Olharam para Ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Aleluia. Meus amados irmãos, o texto que acabamos de ler é um texto de Davi, e ele, quando ele compõe este hino, ele havia fugido da presença de Saul, buscando refúgio, porque Saul queria matar, e ele vai para a terra dos filisteus, em Gate, a cidade de Golias, justamente o seu inimigo que ele mesmo havia derrotado. E ali, cercado de ameaças, sem saída, Davi, ele precisou se fingir de louco na presença do rei Abimeleque, para não ser morto. Isso nós vamos observar em 1 Samuel, capítulo 21, do versículo 10 ao versículo 15.
E após esta experiência de livramento, ele compôs o Salmo 34 como um hino de gratidão e de confiança na bondade de Deus. Ele declara no versículo 4, busquei ao Senhor, Salmo 34, versículo 4, busquei ao Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Vejam que Davi, ele não está escrevendo, ele não está cantando, melhor dizendo aqui, este hino em um momento bom, mas ele estava passando por um momento de lágrimas. Davi, ele não está aqui em meio a uma vitória, mas ele está no vale de aflição. Mas, mesmo assim, ele proclama, Deus é bom. E é esta grande verdade que o Espírito Santo, ele quer falar aos nossos corações hoje. O nome do programa é Deus Fala ao Coração. E Deus, ele quer falar ao seu coração nesta noite, que a bondade de Deus não depende das circunstâncias da nossa vida, mas do caráter imutável do Senhor. Quando tudo desmorona, Ele, o Senhor, permanece fiel. Quando o homem falha, Ele continua sustentando. Quando a vida nos fere, Ele continua sendo bom para conosco. Portanto, nesta noite, munido das vossas orações e pela graça de Deus, nós queremos meditar no Salmo 34, do versículo 4 ao versículo de número 8. E quando nós observamos esses versículos, nós vamos entender algumas características da bondade de Deus. E a primeira característica que eu posso observar aqui, que brota deste texto sobre a bondade de Deus, é que Deus ouve o clamor dos seus servos. O salmista Davi, ele mostra que a oração não é um monólogo, mas a oração é um diálogo com Deus, o Deus vivo. É uma conversa dos seus filhos para com o seu Pai Celestial, o nosso Deus. E quantas vezes pensamos que ninguém está nos escutando? Oramos e às vezes pensamos que Deus, ele não está nos ouvindo. Mas nesta noite eu quero te dizer, a tua oração não se perde ao vento. Aqui nós vemos a certeza que Deus responde às nossas orações. Ele não despreza a oração de um coração quebrantado. Davi diz no versículo 4, busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Eu lembro-me de uma experiência contada pelo pastor João Fernandes. Eu era um obreiro muito jovem e ouvi ele contando esta experiência que uma criança saiu da sua escola muito triste porque ouviu a sua professora dizer que Jesus não existia. E se em algum momento da história Jesus, ele existiu, ele morreu, porque já fazia mais de 2000 anos. E aquela criancinha sai da escola triste, achando que a sua tia do ciclo de oração lhe havia enganado, que a sua professora da escola dominical também lhe enganou, falando sobre Jesus, sobre Deus, que nós podemos falar com Ele na oração. E quando ela chega em casa,
ela conta toda triste para sua avó e disse: vó, eu estou muito triste. Eu ouvi hoje que Deus não existe, que Jesus não existe. E se em algum momento ele existiu, já está morto, porque já faz mais de 2000 anos do nascimento de Jesus. E aquela avó, convicta na sua fé, ela riu para aquela criança e disse: ah, filha, deve estar havendo algum engano. Essa professora sua está enganada, porque enquanto você estava na escola, eu estava aqui no meu quarto orando. Eu estava conversando com Deus e Deus estava conversando comigo. Isso prova que a oração é um diálogo, uma conversa. Nós falamos com Deus e Deus, ele fala conosco. E eu quero lembrar o que disse o profeta Jeremias no capítulo 33 e no versículo 3. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. O Senhor, ele ouve a nossa oração, ele ouve o nosso clamor e ele promove livramento. Porque ainda no versículo 4, o salmista diz assim: livrou-me de todos os meus temores, de todos os meus medos. O medo é um dos piores sentimentos que existe. É um dos maiores inimigos da alma. Ele paralisa, o medo aprisiona, o medo rouba o sono, destrói a esperança, mas contra o medo está a bondade de Deus. A bondade de Deus, ele é um antídoto contra o medo. O Senhor, ele não apenas ouve a nossa oração, mas ele responde. E ele responde removendo o medo, removendo o pavor que oprime. Quando confiamos na bondade de Deus, o medo cede lugar à fé. E nesta noite eu quero dizer para você que está nos escutando, nos ouvindo, dê lugar à fé em Deus. Creia na bondade de Deus, que o Senhor, ele vai retirar este medo. A fé vai brotar no teu coração. A ansiedade vai dar lugar à paz. Que a paz de Deus encha o teu lar nesta noite. Encha o ambiente que você está, independente se você está no trabalho, se você está na sua casa, numa sala de hospital. Receba a paz de Deus, receba a bondade de Deus como forma de livramento de temor. Talvez você tenha recebido uma notícia ruim do seu médico, mas nesta noite o Senhor Deus, ele está dizendo: a minha bondade e a minha fidelidade continua de pé. Aleluia. Abra o teu coração e receba esta palavra de Deus. Ele vai tirar o medo, ele vai tirar, aleluia, o temor, ele vai tirar a depressão, a ansiedade, vai sair em nome de Jesus, aleluia, porque a bondade de Deus, ela continua de pé. Isaías, no capítulo 41, e no versículo 10, ele diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Receba esta palavra do Senhor e saia,
aleluia, desta redoma de medo, desta prisão de medo. Hoje o Senhor, Ele está removendo o medo do teu coração e enchendo de coragem, enchendo a tua alma de alegria, enchendo a tua alma de certeza que a vitória é nossa, porque o Deus, Ele continua sendo bom e a bondade dEle é de geração em geração. Mas a segunda característica que eu observo neste texto sobre a bondade de Deus é que ela também se manifesta no livramento. A bondade de Deus não nos abandona no momento de aflição. O homem pode se esquecer, mas o Senhor jamais se esquecerá de você. O versículo 6 do Salmo 34, o salmista, ele diz assim: clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. Ele se apresenta no dia de dor, e ele traz alívio ao coração que está angustiado, ao coração cansado. O Senhor traz alívio. Davi, ele fala como alguém que experimentou isso na pele. Ele estava encurralado, mas Deus abriu uma saída. E eu quero trazer uma palavra de Deus para a tua vida nesta noite. Se prepare, que o Senhor Deus, Ele vai abrir uma porta de escape para você. Deus, Ele vai abrir uma saída. No Salmo 50 e o versículo 15 está escrito assim: e invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Davi, ele fala que o livramento vem através do cuidado de Deus. E ele fala aqui na figura do anjo do Senhor, no versículo 7. A palavra de Deus diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. O Deus de infinita bondade, Ele não apenas livra, mas Ele estabelece uma vigilância celestial. Você crê que Deus, Ele está promovendo uma vigilância celestial para você? Que os anjos de Deus, Ele está acampando ao teu lado? Preste bem atenção no que diz o texto: o anjo do Senhor acampa-se. Observe que o anjo, ele não vai passar por você. Ele não vai fazer uma visita. Ele não vai aparecer de vez em quando. Esse cuidado de Deus, ele é permanente. Ele diz que o anjo se acampa. Isso fala que a bondade de Deus, que o livramento de Deus, que o cuidado de Deus para as nossas vidas é permanente. O inimigo pode até rondar, mas o acampamento celestial, o cuidado de Deus é maior nas nossas vidas. No Salmo 91 e o versículo 11, assim está escrito: porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. A palavra de Deus desta noite está nos dizendo que o Senhor, Ele cuida de nós, que o Senhor, Ele nos dá livramento,
E eu quero dizer que a bondade de Deus, que o cuidado de Deus transforma o medo em vitória. Este medo que você está sentindo vai dar lugar a uma vitória de Deus para a tua vida. Tire o temor, tire o medo. Lembre-se de Êxodo capítulo 14, versículo 13, quando o povo estava diante do Mar Vermelho. E Deus, ele falou através de Moisés: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor. Você, pela fé, aleluia, você pode ver o livramento de Deus na tua vida, o livramento de Deus no teu casamento, o livramento de Deus na vida dos teus filhos. Fique quieto e aguarde este livramento de Deus. Mas, em terceiro lugar, para nós encerrarmos, nós vamos observar uma terceira característica da bondade de Deus, que é a experiência pessoal que temos desta bondade. O salmista, ele nos convida para provar, para ver que o Senhor é bom. A bondade de Deus não é uma teoria, não é um pensamento, não é uma filosofia, mas é uma realidade que pode ser provada por experiência. Davi não diz, venha e ouça falar. Não, ele convida para nós provarmos. É como um alimento que alguém não conhece, um alimento que alguém nunca comeu. Não adianta descrevê-lo, é preciso comê-lo. A bondade de Deus precisa ser experimentada no dia a dia, na oração, na fé, na entrega, na adoração. E Davi, ele termina dizendo que a bênção do Senhor vai estar naqueles que confiam. Ele diz, bem-aventurado o homem que nele confia. A confiança em Deus é a chave para uma vida plena de felicidade. Eu vou encerrar esta singela reflexão citando para você Jeremias 17 e o versículo 7. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Confie na bondade de Deus. Confie na bondade do Deus que cuida de você e tenha nela esperança, porque o Senhor, ele vai manifestar a sua bondade e você vai provar e você vai ver que o Senhor é bom. Confie no Senhor e desfrute nesta noite da bondade de Deus. Aleluia! Como é bom ouvir a palavra de Deus. A mensagem que você acabou de ouvir agora, com certeza, veio do céu. Guarda aí no teu coração, porque tem mais esta noite. Queridos, eu quero lembrar que você pode participar da programação, interagir, compartilhar também as nossas redes sociais. Você que está aí nos acompanhando, envie o link aí da nossa programação no YouTube, na Rede Brasil Oficial. Compartilhe para que outras pessoas também possam acompanhar esta programação abençoada. Você que está nos acompanhando também, nós temos o nosso número do WhatsApp 081 9226 6009. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos juntos continuar ouvindo o que Deus tem a falar o nosso coração nessa noite através do louvor. Daqui a pouquinho nós teremos o testemunho também, o Deus de milagres,
Você vai ouvir aqui o que Deus faz, o que Deus ainda continua operando através do seu poder, né? Milagres, maravilhas. Então não mude de canal, você vai ouvir nessa noite um testemunho que com certeza vai edificar a sua fé. Amados, nós estaremos indo agora para um intervalo, mas antes vamos adorar a Deus. Nosso irmão Jamerson, convidado aqui nessa noite, cantor Jamerson, da nossa querida Berea Music, né? Irmão Jamerson, a paz do Senhor. Amém, pastor. Clima de escola bíblica, coração fervendo. Sim. Vamos adorar Jesus? Com muita alegria. Amém. Pelas sombras do meu padecer, sem ter aonde repousar, guardando a certeza de um dia ver e ter aonde descansar. Estão marcados pelo espinhar. Meu ser sofre calado nesse vendaval, 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 vendaval. Em meio ao perigo eu tenho que passar, ficar seria meu cair. Embora tanta dor queira me sufocar no mar da vida, mal daqui, um segredo. A fé me dá coragem no meu caminhar, aleluia, até chegar na glória onde eu vou morar, vou morar, vou morar. Vou morar, vou morar. Irmão, se pelas sombras tendes que passar, na noite do teu ser. Não sei qual é a tua noite, mas confias que Jesus contigo vai estar, cuidará, aleluia, de todo o teu viver. Meu Deus nunca jamais vai nos desamparar. Os seus de todas as sombras Ele livrará, livrará, livramento de Deus, livrará, aleluia, livrará, livrará.
lentamente vai dar alento à raiz. Sou raio de luz que em festa penetra na fresta de um lar tão feliz. Sou rima gentil, sou canção que em algum coração fez morada fiel. Sou ave inocente que canta e que se levanta voando para o céu. Eu sou o olhar da criança que tanta esperança na vida nos traz. Eu sou o claro do dia, sou a poesia, sou vida, sou paz. Sou esse mistério profundo que deu vida ao mundo e fez crescer a flor. Eu sou fogo de eterna chama que não se consome. O meu nome é Jesus. Sou luz que desliza do céu, dando forças ao réu prestes a perecer. Eu sou força que plantou as matas e fez as cascatas nas pedras correr. Sou toda e boa semente que no chão latente começa a brotar. Sou todo esfera infinito, sou vento que agita as ondas do mar. Eu sou que tanta esperança na vida nos traz. Eu sou o claro do dia, eu sou a poesia mais bela, sou vida, sou paz. Sou esse mistério profundo que deu vida ao mundo e fez crescer a flor. Eu sou fogo de eterna chama que não se consome. O meu nome é Jesus. Oh, glória a Deus! Ele está aqui e está aí também, esse Jesus que é maravilhoso, esse Jesus que fala ao coração. Glória a Deus! Queridos, você pode mandar a sua mensagem em áudio pelo nosso número 9226-6009. O nosso DDD é o 081. Glória a Deus! Queridos, eu quero também aproveitar e mandar uma saudação a toda a equipe aí da nossa querida Bereia, né? Todos que trabalham aí no stand da Bereia, sem citar nome para não esquecer de nenhum deles. Um abraço, né? A nossa querida Bereia está aí durante esse período da Escola Bíblica de Obreiros, né? Oferecendo para você os melhores materiais que você pode aí, inclusive, aproveitar os lançamentos, né, que estão aí no stand da Bereia. Quem é Deus? Livro do nosso querido professor Saulo Soares. Também Adoração ao Espírito Santo,
novo livro aí, lançamento do evangelista Alessandro Barreto, e Café com Deus, com a nossa querida irmã Judite Alves. Além de muitos outros materiais que você pode adquirir, está aqui também Protopentecostes, Ação do Espírito Santo no Antigo Testamento, também do evangelista Alessandro. Você tem também Israel e a Igreja, ontem, hoje e amanhã, professor Saulo Soares, Doutrina da Trindade, aqui com o nosso querido pastor Valber Gustavo. Você adquirir esse material lá na Bereia, A Ressurreição de Jesus, Fato ou Fake, evangelista Marcelo Teles, entre outros que você pode adquirir ali no stand da Bereia, né? Você tem ali obras que são excelentes que você pode adquirir e levar aí para a sua família, inclusive de presente. Você que está aqui participando da Escola Bíblica de Obreiro, não deixe de passar no stand da Bereia e adquirir não só os lançamentos, mas muitos outros materiais, bíblias, harpas, né, que está ali à sua disposição. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus, queridos. Chegou aquele momento em que todos nós agora iremos parar um pouco para ouvir as maravilhas de Deus. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ou seja, Ele continua operando milagres, fazendo maravilhas. A igreja continua crendo nos milagres, porque o Deus que nós servimos, Ele não mudou. E você vai ouvir agora exatamente um testemunho, né, que com certeza Deus vai falar ao seu coração. Então, no quadro Deus de Milagres, acompanha aí e com certeza você vai ser edificado com esse testemunho. Pai do Senhor, meus irmãos, me chamo presbítero Aguinaldo, e vou compartilhar um milagre que Deus realizou em minha vida. No ano de 2004, eu fui diagnosticado com tuberculose. Estava bem e de repente eu fui socorrido ao hospital e nesse hospital não deu certo, né? Então eu fui transferido para o Hospital Otávio de Freitas. Ali Deus, Ele cuidou de mim e me fez algo especial na minha vida. Quando os médicos pediram que fizesse um exame, eu tirei o raio-x e nesse momento o médico ele perguntou a mim, depois que todos os exames chegou, ele perguntou a mim se eu bebia, se eu fumava, e eu falei para ele que não, que eu servia ao Deus grande. E ele disse muito bem, aí informou qual era a minha doença e disse que o vírus ele tinha perfurado meus 2 pulmões, mas que ia tratar e Deus assim fez. Chegou um momento que eu não andava mais, eu já estava bem debilitado porque eu dava hemorragia, eu colocava muito sangue, né? E era necessário que a equipe médica viesse e fizesse todo o procedimento. Mas chegou um momento, né, nesse hospital onde eu estava, nessa sala, comigo tinha mais 2 pacientes. Eu era o terceiro e o paciente do meio, ele chegou a óbito. Com mais 2 dias, o primeiro também chegou a óbito. E eu pensei comigo, digo, pronto, se os 2 já foram, o próximo agora será eu. Mas no dia 25 de dezembro, Deus, uma madrugada, 4h30 mais ou menos, eu fiz uma oração
eu estava sentindo que estava já partindo. Era como se fosse uma sombra subindo. E enquanto essa sombra ia subindo, eu não sentia mais as minhas pernas. Foi quando eu fiz uma oração. Eu orei a Deus e contei a minha situação a Ele, dizendo que eu servia a Ele desde a minha mocidade, né? E que queria mais uma oportunidade. Se Ele quisesse, Ele poderia fazer isso na minha vida. Neste momento que eu falei com Deus, eu adormeci. Mas o Deus de milagre, o Deus que cura, o Deus que fez sinais e maravilha no passado, Ele é o mesmo Deus que ainda continua fazendo. E Deus, eu senti, quando eu adormeci, meus olhos fechados, eu senti duas mãos me abraçando. Quando eu abro o olho, eu não vejo ninguém. Neste momento, o Deus Todo-Poderoso falou fortemente ao meu coração: hoje eu te curei. Aleluias. Ele faz milagres e maravilha. A última palavra é de Deus. Então não se preocupe. Deus sabe como fazer. Amanheceu o dia e eu estava aparentemente bem. Eu estava no isolamento, porque nesse momento o vírus ele estava sendo transmitido. Então qualquer pessoa que tivesse contato comigo tinha que fazer uns exames. Mas na parte da tarde chegou lá os jovens e eu fiquei muito emocionado, e com isso deu mais uma vez a hemorragia. E eu disse: mas Deus, tu não disseste que tinha me curado? Só que Deus é bom demais. Então foi a última vez que deu esta hemorragia. E no dia 31 de dezembro, Jesus, Ele autorizou que os médicos me dessem alta. E hoje eu estou aqui contando o milagre que Deus fez na minha vida. Assim como Ele fez na minha vida, Ele também pode fazer na sua. Quando o criado do centurião estava precisando de um milagre, lá no livro de Mateus, no capítulo 8, versículo 7, diz a Bíblia que Jesus disse: eu irei e te darei saúde. Este é o mesmo Deus. Então você que está ouvindo este testemunho, saiba de uma coisa: Deus não mudou. Ele ainda é o mesmo Deus. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Hoje estou curado, para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. Eu quero aqui agradecer a Deus primeiramente por esta oportunidade e também agradecer ao nosso pastor presidente e a todos. Amém. Glória a Deus. Você acabou de ouvir aí o servo de Deus testificando desse Deus que para ele nada é impossível. Acredite, Deus também fará milagres, maravilhas na sua vida. Lembrando o nosso número 92266009. Você pode mandar uma mensagem aí em áudio que nós vamos ouvir daqui a pouco alguns. Você pode também fazer o mesmo. Que Deus abençoe a sua vida, querido irmão. Continue crendo, acreditando que para este Deus nada é impossível. Foi isso que o anjo Gabriel disse para Maria, porque para Deus
nada é impossível. Amém? Então creia que para Deus nada é impossível. Deus fará milagres na sua vida também. Amados, agora vamos àquele momento de interação com o nosso querido irmão, você que tem enviado aí mensagens, que está sempre participando. Então, nesse momento, a nossa irmã Elisângela, lá de Olinda. A paz do Senhor, minha irmã. Graça e paz. Me chamo Elisângela, sou de Rio Doce. Peço oração pela vida da minha família, a vinda do meu cunhado que está na UTI, mas eu sei que Deus está no controle e agradeço desde já as orações. Fique na paz e Deus abençoe cada um de vocês. Amém, amém. Daqui a pouco nós estaremos orando pelos enfermos, mais uma vez. Também o diácono Fabiano, lá de Olinda, também, nossos irmãos aí em Olinda, aí acompanhando. Deus abençoe a todos que estão em Olinda. Você que é da Assembleia de Deus, você que é de outras denominações, você que não é evangélico, é um prazer saber que você está aí nos acompanhando. Receba o nosso abraço em nome do nosso querido pastor Ailton José Alves, a todos os irmãos de todas as denominações. Que Deus abençoe grandemente. Irmão Fabiano, a paz do Senhor. Aqui é o diácono Fabiano, da congregação de Beira Rio, Olinda, aqui na área 57. Amém. Estamos aqui no plantão, no trabalho, ligadinho na Rede Brasil. É bênção. Olha aí, muita gente nos acompanha nesse momento, né, que estão trabalhando e estão ligadinhos aí na Rede Brasil, rádio, TV, pela internet. Deus abençoe, querido irmão Fabiano. Irmão Cássio, aqui no Grande Recife, a paz do Senhor. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Meu nome é Cássio, sou da área 28, Águazinha, Rua Marta. Eu quero agradecer a Deus pelas bênçãos, pelo milagre que o Senhor Deus tem feito, né, na vida da minha filha, Maria Clara. Ela foi necessário passar por uma cirurgia, né, para poder procurar a veia dela no braço, mas só que não tinha como procurar a veia no braço dela. Sim. Foi perto do coração dela, né, mas graças a Deus deu tudo certo. E nessa cirurgia ela precisou ser entubada, né, e passou 3 dias, né. A minha filha é um milagre. Glória a Deus. E eu agradeço muito a Deus, né, por tudo que Deus está fazendo nas nossas vidas. Tem muitas coisas, né, que Deus tem feito, né, na vida dela e através da nossa vida. E também quero pedir oração também pela minha família, Chagas, né, pela minha mãe, Rosemary, Antônia Chagas, pelos meus irmãos, né, para que Deus entre com salvação na vida do meu pai também. Para que Deus faça a bondade dele na vida deles. E também peço oração também pela minha família que mora em Jaboatão. Amém, né? O Deus que nós servimos é um Deus que dá livramento, né? Deus que faz maravilhas, e você acabou de escutar esse testemunho também. Aqui no Recife, irmã Andréia Cunha, a paz do Senhor, minha irmã. Pai do Senhor, pastor, boa noite. Amém. Meu nome é Andréia Cunha. Pela misericórdia, dirijo o círculo de oração na congregação de Jardim Uchoa, na área 8, coordenada pelo evangelista Michele Albuquerque. Peço oração por mim, pois há 6 meses eu tive um AVC hemorrágico e fiquei com sequelas no lado esquerdo. Peço que os irmãos continuem orando por mim, para o Senhor restaurar minha saúde. Mando uma saudação para o meu coordenador e a sua família, para o meu presbítero Joaquim de França e a sua família, e a todas as irmãs da comissão em Jardim Uchoa, os irmãos de Barro Metrô e toda a área 8. Meu abraço, que Deus abençoe e a paz do Senhor. Amém. Deus abençoe aí a todas as dirigentes de círculo de oração. Vai um abraço aí, uma saudação para estas mulheres de Deus que estão aí guerreando, orando, né? Que Deus abençoe grandemente as nossas irmãs que dirigem círculo de oração. Irmã Lucicleide Veloso, aqui de Jardim Paulista. A paz do Senhor, minha irmã. Paz do Senhor Jesus. Sou de Jardim Paulista, me chamo Lucicleide Veloso. Passando para pedir oração, para que ore por mim, por minha saúde, Deus sabe de todas as coisas. Para que também ore pela minha família, pela uma sobrinha minha que está passando por uma situação muito ruim, para que Deus chegue lá e dê a vitória, dê saúde para ela e dê vida
porque eu sei que Deus, Ele é vida, Ele pode tudo. Sim. Nós não podemos nada, para que Deus chegue lá e dê a cura da minha prima. Amém. Ore por mim e por toda a minha família. Amém. Amém. Vamos estar orando sim, creia, né, no agir desse Deus que é poderoso. Aqui uma última participação, o nosso irmão Ricardo Júnior, do interior agora, né? Palmares, né? Deus abençoe os nossos irmãos aí em Palmares. Irmão Ricardo, a paz do Senhor. A paz do Senhor, irmãos. Meu nome é Ricardo Júnior, sou da cidade de Palmares. Eu sou novo convertido, eu peço que os irmãos orem por mim. Estou necessitado das suas orações. Peço que os irmãos orem para Deus me dar sabedoria, entendimento, que eu continue na presença de Jesus, que Deus continue tendo misericórdia de mim e Ele segure em minhas mãos para que eu não caia. Sim. E eu venho pedir aos irmãos que me ajudem nas orações. Amém, querido. Confie em Deus, né, que com certeza Deus vai te dar graça, vai te ajudar. Amém. Eu quero aproveitar esse momento, né? Nós estamos nesse clima aí, né, de muita alegria, felicidade, escola bíblica de obreiros. É um evento que marca a vida não só dos obreiros, mas também de toda a igreja no estado de Pernambuco. Então, nós vamos aproveitar aqui esse momento agora para interagir aqui com o servo de Deus, pastor Moisés Bezerra. Ele que também serviu a Deus no campo missionário e, como sempre é dito, né, pelo nosso pastor, uma vez missionário, sempre missionário. O coração arde aí por missões e, como conversamos aqui no início, antes da pregação, da ministração, todos nós que somos obreiros dessa igreja, que temos o prazer de servir a Deus nesta convenção tão honrada por Deus na nossa querida CONADEP, nós nos sentimos felizes em poder participar deste momento onde todo o estado de Pernambuco se reúne, né, daquela cidade mais distante, né, a todos que estão aqui mais próximos, na capital. Nós temos esse prazer de se mobilizar. Tem pessoas, obreiros, irmãos, que até programam, pastor, as férias para que possa coincidir com esse tempo e assim participar da escola bíblica. Eu conheço muitos irmãos, inclusive eu já me programei muito, né, quando era do interior, para que reservasse 2, 3 dias, se ausentando do trabalho e vindo para a escola bíblica, porque realmente é um trabalho que vale a pena. Esse trabalho, né, que hoje comemoramos, agora neste ano 2025, 69 anos, são 69 anos, né, que a Igreja Assembleia de Deus em Pernambuco tem contribuído com a formação de obreiros, de lideranças, através deste evento, que com certeza é o maior, né, do estado de Pernambuco nesse evento, e por que dizer também do Brasil, porque nós temos aí uma participação enorme de irmãos, 7, 8 mil inscritos que participam todos os anos deste evento, né, que começou lá atrás com o saudoso pastor José Amaro, né, e que continua até hoje, sempre no mesmo mês, que é o mês de outubro, e sempre também coincidindo aí com a data do dia 24 de outubro, porque é um período também que a igreja, nesse tempo, né, de escola bíblica, agradece a Deus, não só pela escola bíblica de obreiros, mas também se comemora o templo, no aniversário do nosso templo, e também agora, sob a gestão do nosso pastor presidente, comemoramos o seu aniversário. Então, um período muito bom, não só de aprendizado, né, que é o mais importante, mas eu diria que também é um momento de confraternização, pastor Moisés, porque é na escola bíblica que a gente reencontra, né, os amigos. Os pastores geralmente estão reunidos, né, todos os meses, nas ceias, nas reuniões da convenção. Só que é só um dia, é uma tarde e uma noite. A escola bíblica a gente tem aí uma semana praticamente, e não só os pastores, mas aqueles presbíteros, auxiliares, obreiros lá do interior que vêm e a gente conhece ao longo desse tempo, e tem um momento ali de reencontro. Inclusive os missionários, né, pastor, que retornam geralmente nesse período e participam. E o senhor teve essa experiência. Eu queria que o senhor falasse aí da sua alegria, né, desse sentimento de poder participar desse trabalho que para nós é tão importante e que marca as nossas vidas, né? Toda escola bíblica tem uma experiência nova. Diga aí, pastor. A escola bíblica é um evento marcante, né? É um evento marcante. Como o senhor disse,
apesar de as plenárias, né? Como é um trabalho grandioso, é uma das maiores escolas bíblicas do Brasil, se não for a maior, e não cabe que seja aberto para a igreja as plenárias. As plenárias, elas são para obreiros, né? E esposas de obreiros. Isso. E ministros também. Então, porque se for abrir para a igreja, não dá, né? Às noites, não, todas as noites, e a igreja participa, é aberto para a igreja, mas as plenárias é só para obreiros e esposas. E é um momento de confraternização, é um momento de aprendizado, é um momento que nós também, como diz o pastor Gabi, né, e já foi falado aqui, é um momento de não só recarregar as baterias, mas trocar as baterias. Os obreiros voltam para as suas congregações com uma bagagem espiritual, uma bagagem teológica maior, e eu, como missionário, participei também dessa expectativa. Geralmente, em agosto, o pastor nos manda para os missionários a data, os dias, e já a partir desse momento ficava aquela expectativa: nós vamos, não é? Como é que vai ser? E Deus, ele sempre proporcionava condições da igreja nos trazer, e eram momentos de bênção de Deus. O senhor falava daqueles obreiros que se programa, às vezes programa férias, às vezes tem obreiros, pastor, que passa, não é, um mês trabalhando 1 hora a mais, não é? É um esforço, e a gente deve agradecer e parabenizar todos esses obreiros que se esforçam para estar. Trabalham um dia a mais, que é para fazer um caixa de horário, para folgar justamente na escola bíblica, para estar aqui aprendendo a palavra de Deus. É verdade. E, pastor, há uma estrutura, né, uma organização que é pensada com muita antecedência, meses, né? Nós temos aí várias equipes. Eu quero aproveitar e mandar uma saudação aí para todas estas equipes que estão envolvidas, começando, claro, com o nosso pastor presidente e toda a coordenação, né? Existe uma equipe de coordenação e organização que pensa nos detalhes com muita antecedência. Queremos saudar também, mandar um abraço aos nossos irmãos do receptivo, hospedagem, transporte, também nossos irmãos que estão aí nos guichês fazendo as inscrições, distribuição de material, né? Que Deus abençoe os nossos queridos irmãos, da cozinha também, né? Que temos uma alimentação maravilhosa, abençoada, Deus abençoe, a recepção, a querida Rede Brasil que está aí transmitindo essa programação, já que, como disse o pastor, não é possível, né, que todos estejam ali, mas durante a noite os cultos estão sendo transmitidos. Que Deus abençoe a nossa querida Rede Brasil. E uma coisa interessante, né? A escola bíblica, ela tem crescido cada vez mais, como o senhor pontuou aqui. Começou lá atrás, há 69 anos atrás, no período do pastor Zé Amaro, ali na Encruzilhada, né? Uma quantidade bem reduzida comparando a hoje. A escola, toda a escola bíblica cabia numa foto, né? Numa foto. Se você não tem o livro do centenário, compre, e a gente vai ver que a escola bíblica cabia numa foto. Todos os alunos cabiam numa foto. Hoje, isso aí é impossível. É impossível. É impossível. O Templo Central fica lotado, sem contar as equipes que trabalham. Sim. Não é? Algumas pessoas que não conseguem entrar, tem que alguns saírem para que eles possam chegar e ocupar os lugares. A Rede Brasil fazendo flash todo dia, e isso é uma bênção, irmão, é uma bênção, e nos enche de alegria participarmos. Deus nos dá a oportunidade de estarmos participando de mais uma escola bíblica. E eu não sei se o senhor... Eu sei que o senhor vai concordar comigo, a cada ano a nossa escola bíblica cresce mais. Sim. É sempre... A impressão é que esse ano foi melhor do que o ano passado. Não é sempre... nível espiritual, né, pastor? Que é tão agradável. É sempre assim, a gente tem essa impressão. Não, essa foi a melhor de todas. Aí para o ano, se Jesus não vir, vai ser melhor do que essa. Porque
o pastor presidente, ele trata a escola bíblica como em todos os trabalhos, né? O nosso pastor presidente é um homem que ele gosta de fazer as coisas para Deus, com detalhes, com organização, e a cada ano ele se esforça no tema, nos preletores. Sim. Os professores da nossa escola bíblica são homens selecionados, capacitados. Então, se você não veio, que essa palavra, não é, motive você a estar aqui na escola bíblica. Venha para a escola bíblica, assistir às plenárias. Se você é obreiro, eu tenho certeza que Deus, ele vai tratar com você, você vai aprender, e Deus, ele tem coisas grandes ainda para fazer nessa escola bíblica. É verdade. Ainda dá tempo. Hoje ainda é terça-feira. Estaremos até a sexta, então aproveite, como disse o pastor, corra, né? Obreiro do Senhor, vamos juntos aprender a palavra. Aproveitamos aí para mandar um abraço, uma saudação a todos os pastores que são convidados de uma forma especial, como disse aqui o pastor Moisés, convidados pelo nosso pastor presidente para estar ensinando, ministrando a palavra de Deus. Pastor José Orisvaldo, pastor Ezequiel Soares, que todos os anos está conosco, pastor Martins Alves, pastor Juan Carlos, lá da Espanha, né? Deus abençoe os servos de Deus, pastor Joel Freire, né? Ali dos Estados Unidos, também pastor Zé Carlos, aqui de João Pessoa, pastor Douglas Batista, pastor Wagner, pastor Dari, de Campina Grande, pastor Bezaleel Assunção e o pastor João Gonçalves e outros, né? Que Deus abençoe esses homens de Deus, né? Que estão aí participando da nossa escola, né? Nos abençoando com o ensino sagrado, né? Como disse o pastor Moisés, nosso pastor presidente, preza muito por isso, né? Pela sã doutrina, e são homens selecionados, escolhidos por Deus e pelo nosso pastor com muito cuidado para que possamos continuar mantendo, né, os nossos bons costumes e principalmente a nossa linha doutrinária, quero dizer, aqui na nossa igreja, no estado de Pernambuco. Queridos irmãos, que pena, né, que o programa está passando muito rápido hoje, né? A produção já está sinalizando aqui, a gente tem uma programação ainda com louvores, com oração, mas pastor, diante de tudo que Deus tem feito, né, de todas as bênçãos, esse momento de aprendizado e que iremos aprender durante essa semana ainda, nós só temos que agradecer a Deus, agradecer ao pastor Ailton por nos permitir, nos dar essa honra de estarmos aí participando desse evento. Não é verdade? É um investimento, né? Como o pastor Ailton diz, né? Um investimento na vida dos obreiros. O meu sentimento é de gratidão e eu acredito que o do senhor também, né? Não, eu acho que esse sentimento de gratidão é de cada obreiro. Sim. E também da igreja. Sim. Porque o investimento no obreiro é também um investimento na igreja. Isso, repercute, né? Na igreja também. Repercute na igreja. O obreiro, ele vai ficar mais capacitado, esse momento é um momento de aprendizado, e aquilo que nós aprendemos na escola bíblica, nós repassamos no momento do ensino da palavra, no momento do culto de doutrina, na escola dominical. Então, é um investimento que é feito para os obreiros, mas que repercute para toda a igreja. A igreja agradece. É verdade. E esse esforço que todos os anos o nosso pastor presidente faz na nossa amada EBO. É verdade. Deus abençoe nosso pastor presidente, nossa gratidão, pastor Ailton, e toda a mesa, né, que compõe a diretoria e a convenção da nossa igreja. Deus abençoe em nome de Jesus por nos proporcionar esses momentos tão especiais. Queridos, que pena que a gente está chegando aqui ao final. Mas eu vou aproveitar aqui a presença do nosso missionário e pedir para ele orar por você que mandou aí o seu pedido de oração, você que não conseguiu, mas está carente, né, do favor, da misericórdia de Deus. Então vamos a um momento de oração, de intercessão agora com o pastor Moisés Bezerra, amém? Vamos orar sim, não é você que mandou o seu pedido de oração, mandou a sua mensagem, nós vamos incluir você também nesta oração e temos certeza que Deus ele vai responder com vitória para a tua vida. Feche seus olhos e ore assim: Pai amado, Deus querido, nós queremos neste momento, Senhor, te agradecer por este momento tão rico na tua presença, onde ouvimos louvores, adoramos, ouvimos a tua palavra, aprendemos, Senhor. E agora eu queria, ó Pai, apresentar os teus filhos, que não só participaram assistindo ou ouvindo este programa,
mas também enviaram o seu pedido de oração. Ó Senhor, te levanta, cumpre a tua palavra na vida dele, na vida dela, te levantando para resolver os problemas. Quantos irmãos nos acompanharam no leito do hospital, mas cremos, Senhor, que nesta noite Tu irás fazer uma visita neste leito, ó Pai, levantando, dando saúde. Quantos lares estão passando por turbulências espirituais, mas nós cremos que a Tua mão de Deus vai se levantar com vitória neste lar, atendendo a súplica, o clamor dos Teus filhos, como a Tua palavra falou esta noite. Pai querido, nós queremos Te agradecer, ó Pai amado, queremos Te apresentar o nosso pastor presidente, a continuidade da nossa EBO. Pai amado, nós Te pedimos tudo isso, Senhor, que seja assim, em nome de Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos, que pena. Estamos chegando ao final do nosso programa. Mas agradecendo a Deus, ao nosso pastor, à querida Rede Brasil, toda a equipe aqui da produção e a você que esteve conosco até este momento. Queremos também agradecer ao servo de Deus, cantor Jamerson, que foi convidado para estar aqui nesta noite também adorando, louvando o nome do Senhor Jesus. Deus abençoe, cantor irmão Jamerson. A você que esteve nos acompanhando, que as bênçãos de Deus continuem sobre a sua vida e sobre a sua família. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre a sua vida, sobre a sua família, agora e sempre. Amém. Neste final, vamos juntos adorar Jesus com o servo de Deus, cantor Jamerson. Da tribulação, silêncio. Diante da perseguição, silêncio. E se alguém te humilhar, silêncio. E se alguém te acusar, silêncio. Silêncio se tudo vai mal, silêncio nesse temporal. Esse teu silêncio eu sei, o céu vai ouvir. Silêncio é o grito da dor, silêncio também é clamor. É nesse silêncio, irmão, que Deus vai agir. Assim nada será em vão, descanse o teu coração, porque teu silêncio para Deus é oração. Se hoje alguém te esqueceu, silêncio. Se dizem que você perdeu, silêncio. Se acham que não vais vencer, silêncio. E dizem que tu vais morrer, silêncio. Silêncio se tudo vai mal, silêncio nesse temporal. Esse teu silêncio eu sei, o céu vai ouvir.
nada será em vão. Descanse o teu coração, porque teu silêncio pra Deus é oração. Porque teu silêncio pra Deus é oração. Porque teu silêncio pra Deus é oração.